Pequei, e agora? O que fazer? Muitas pessoas, quando pecam, não sabem o que fazer, não sabem que atitude tomar. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso. E muitas vezes, por não saber o que fazer, acabam fazendo algumas loucuras, né? Ou acaba expondo da maneira errada, ou acaba se fechando, né? Se orgulhando, fugindo, ou às vezes fica naquela acusação. Então é muito importante a gente saber o que fazer quando pecar, né? Todo mundo vai pecar, todo mundo peca, todo mundo nasceu no pecado, né? O homem nasceu corrompido, mas nós estamos andando sempre em santidade. Mas é normal que às vezes a gente comete um pecado aqui, outro ali, proposital ou não, acontece. E o que fazer então? Qual que seria o primeiro passo? Muitas pessoas também elas entram na autocondenação e na autoflagelação. Sim. Elas se colocam num nível muito inferior, achando que para elas não tem perdão. Mas existe o perdão. Primeira coisa que nós devemos fazer quando nós pecarmos é reconhecer que nós pecamos, reconhecer o nosso erro, porque quando nós reconhecemos o nosso pecado, fica muito mais fácil para nós sermos tratados, sermos corrigidos e até mesmo para confessar, porque nós já se reconhecemos como pecador e reconhecemos na onde pecamos. Até porque se você não reconhece que você pecou naquilo, você começa a arrumar uma desculpa. E aí é outro problema, que é a autojustificação. Quem nos justifica é Jesus. Jesus nos justifica pelo sangue dele. Então, quando nós não reconhecemos, por exemplo, eu menti pro Hugo, por exemplo, aí eu vou lá, em vez de chegar para ele e falar, cara, eu vacilei com você, eu devia ter falado a verdade. Não, eu fico, não, mas não vai dar nada de ruim. Não, mas já passou, é coisa do passado, foi ontem. Então, assim, esse tipo de situação faz com que você se acostume com o pecado e aquilo se torna um grande problema. Pode se tornar iniquidade, né? E aí entra outra parte, que é o quê? O arrependimento. Por quê? Se a pessoa não reconhece, ela não vai partir para a segunda parte, que é o quê? Se arrepender do seu pecado. E ela vai continuar sempre pecando, sempre errando. E a Bíblia nos dá vários versículos sobre isso, né? Queremos ver aqui um versículo, Gabriel. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Então o que acontece? Muitas pessoas chegam diante de Deus e falam, não, eu sou perfeito, né? Como o fariseu, né? Ah, não, Deus, eu te agradeço porque eu dou o dízimo, porque eu sou um cara que ora muito, que tem tudo que eu preciso. Mas não, né? O publicano, ele chega e fala, Senhor, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu sou um pecador. E é isso que é ser bem-aventurado, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Pobre em espírito é isso, é a pessoa que reconhece que espiritualmente ela sempre precisa de mais, ela sempre precisa da graça, ela sempre precisa do perdão de Deus. Mas aí que você se arrepende, você dá esse passo de se arrepender. E o que é arrepender? Né? No original grego a palavra é de transformação de mente, né? Fala de uma transformação, fala de uma metanoia, que é quando você está seguindo para um rumo e literalmente você muda aquele rumo, é uma conversão. Então se arrepender é literalmente você deixar aquilo para trás, você parar de fazer aquilo, ou no mínimo lutar contra aquilo, entendeu? Não mais se deixar levar por aquele mesmo pecado. E é possível sim viver em santidade, né? É onde nós entramos no terceiro passo, né? Expor o pecado, né? A palavra de Deus diz assim, ó, quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem confessa e abandona alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13. Então o terceiro passo é o quê? Expor o seu pecado. Expor primeiro a Deus. Sim. E depois nós entramos aí já no quarto.
Porque depois que a gente expõe os nossos pecados, chegamos diante de Deus, falamos, Senhor, eu pequei, foi assim, assim, assim. Citando conta o pecado, conta os detalhes. Para Deus você pode contar tudo, sabe? Abre o jogo para Deus, porque se você esconder, você vai entrar em muito mais pecados, muito mais erros. Um abismo vai chamando o outro. Nós entramos no quarto e o mais difícil de todos, né? Que é confessar o pecado. Confessar é uma coisa muito importante, né? A gente sempre aplicou no nosso ministério, né? Até mesmo confissão pública, né? Não estou dizendo que você precisa fazer isso, precisa fazer confissão pública, mas pelo menos procurar uma pessoa para quem confessar, seja um líder, seja alguém que possa te ajudar. Na questão de confissão pública, né? Quando um pecado pode ser confessado publicamente, tem pecado que também não deve ser confessado publicamente, tá, gente? E também depende, é confessado para um grupo de homens. Homens geralmente vão confessar para homens, mulher para mulher e assim por diante. Mas confesse, a palavra diz, né, em Tiago 5,16 que confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados, né? Então eu acredito que aí fala tanto de uma cura física no sentido de orar uns pelos outros, mas também de uma cura na alma, né? Porque às vezes a nossa alma é ferida pelo pecado e pelo fato da gente guardar, aquilo corrói, né? Davi, em certo momento, ele fala, né? Enquanto eu escondi, né, meus pecados, é como se os ossos corroessem, né? Tipo, eu não lembro a palavra certa que ele diz, mas é mais ou menos nesse sentido. Então, sabe, confesse, não tenha vergonha. Quando você confessa o pecado, é como se você estivesse um passo à frente do diabo. Ele não tem mais acusação contra você, você já se arrependeu, você já confessou para Deus e agora você confessou também para as pessoas, você confessou, sei lá, para o seu líder, para o seu pastor, ou para um irmão que te acompanha, um mentor, não sei, mas você confessou, você está livre daquilo. E aí entra a última etapa, que é a restituição, que é o quê? Lá fala de Zaqueu, né? Zaqueu, depois de ter se arrependido, confessado, né? Ele passa então por um momento de restituição, onde ele diz, Senhor, a quem eu roubei, eu devolverei, né? 4 vezes mais. Então olha que poderosa a conversão de Zaqueu. Então o que fazer quando pecar, gente? É isso, esse é o caminho bíblico para o que fazer. É perdoar e, claro, perdoar para você ser perdoado. Sobre confessar pecados, né? É interessante, eu queria dizer um pouco como isso mudou a minha vida, mudou a minha história, né? Eu conheci esse ministério da confissão, esse mistério da confissão, através do Gabriel. Ele falou, Hugo, cara, é muito bom essa parte de confessar. E até a galera que me conhece sabe, né? Eu não escondo o pecado, eu exponho mesmo. Eu pequei, eu vou lá, primeira coisa eu reconheço, eu vou, exponho, vou seguindo cada passo desse, né? E sempre eu procuro um líder para confessar, para falar, né? Aqui até diz assim, confesso a minha culpa e angústia estou por causa do meu pecado. Salmos 38:18, né? Cara, eu não consigo ficar angustiado. Então, para mim não ficar angustiado, eu pequei, de imediato, eu já vou seguindo esses passos, já vou buscando a direção. E isso mudou a minha vida, mudou a minha história como cristão. Eu vejo hoje Deus agir de uma maneira extraordinária na minha vida com o perdão. E uma coisa importante também, que é pouco falado, mas é também você aceitar a consequência. Claro, você precisa buscar a misericórdia de Deus, porque algumas consequências Deus vai te livrar e Ele livra, né? Às vezes eu já vi casos de pessoas que cometeram pecados terríveis, depois se converteram e Deus livrou da prisão, Deus livrou de grandes consequências. Porque Deus é misericordioso, gente. Mas vai ter consequências que às vezes a gente vai colher, né? Tem até um vídeo que eu falo sobre pecadinho e pecadão, você pode procurar aí, onde eu vou falar sobre se existe ou não, e é verdade que existe. Ele vai estar em algum lugar aqui na telinha. Aí você já procura aí, mas eu vou colocar na descrição. Mas confessar e Davi, né? Davi, depois de ter cometido aqueles pecados, quando o profeta repreendeu ele e expôs ele não se rebelou contra o profeta. Ele aceitou e agora a correção, aceitou a consequência. Já o rei Amazias, quando o profeta corrige ele se revolta contra o profeta Zacarias, né, na época, e ele manda matar o profeta. Não é o Zacarias que tem um livro Zacarias, é outro Zacarias. E aí ele manda matar aquele profeta é morto, e aí Deus então pune ele severamente, né? Davi teve consequências, mas Deus foi misericordioso com ele, enquanto Amazias, que não aceitou a correção,
foi punido severamente. Então saiba, se às vezes a sua igreja não souber lidar com você, pode ser que às vezes seu líder, ou a pessoa que você vai conversar, ou quem te corrigir, talvez não saiba corrigir da melhor maneira e até te fira, às vezes expõe além do que seja necessário expor, mas saiba que até nisso, aceite a correção, porque Deus vai estar te tratando. Não estou justificando a pessoa que não sabe também como corrigir, né? Isso a gente pode falar em um outro vídeo, mas saiba que se Deus está permitindo que você passe por uma situação difícil, às vezes até constrangedora, saiba que é para o seu bem. Um pai, quando corrige um filho, né, corrige porque ama. E principal, aceite o perdão. Aceite que existe perdão. Porque aquele que confessa os pecados, a palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e apagar todas as nossas iniquidades. Então é isso aí que nós queremos deixar para você, galera. Então deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Tem aquele amigo pecador? Manda para ele lá. E você tem um também monte, recebe, tem que mandar para todo mundo então. Tô brincando, galera. Compartilha lá. Valeu!